antes que o tempo fluísse como conhecemos agora, antes que os céus girassem e a luz se separasse das trevas, já existia um plano. O plano de salvação que foi delineado pelo Pai Celestial em seus conselhos eternos. Também por isso, nós sabemos que a criação do mundo não foi um ato aleatório. Foi um ato sagrado de amor, em que cada detalhe da terra foi moldado como parte de um propósito maior, que é permitir que os filhos espirituais de Deus recebessem corpos, fossem provados e tivessem a oportunidade de voltar à sua presença. A criação da terra foi uma expressão do amor de Deus pelos seus filhos espirituais. Ela foi cuidadosamente, meticulosamente organizada para ser um ambiente de aprendizado, de crescimento e de prova. É neste cenário sublime que os dias da criação se sucedem como uma sinfonia progressiva que culmina no sexto dia, quando o Senhor introduz a vida animal terrestre e logo em seguida a coroa da criação, o homem e a mulher. O versículo 24, ele marca o início do auge da criação com um chamado divino à terra. A Escritura diz: "E disse Deus, produz a terra criatura vivente, conforme a sua espécie." A Escritura, ela revela a terra como agente colaboradora na criação. Ela produz sob o comando divino, dando origem a criaturas que são chamadas, no texto original hebraico, de Nefesh Shaiah, ou seja, almas viventes. Essa linguagem, ela não é simbólica. Os animais possuem espírito e é o livro de Moisés que esclarece muito bem isto. Pois eu, o Senhor Deus, criei todas as coisas das quais falei espiritualmente, antes que elas existissem fisicamente na face da terra. Além disso, a repetição da expressão conforme a sua espécie, ou liminar no original hebraico, expressa a ordem e a harmonia que permeiam a criação. Nada é caótico, tudo está subordinado às leis divinas, o que novamente nos remete à revelação moderna. A todos os reinos se deu uma lei, e a muitos reinos, e a todo reino é dada uma lei. Essa criação estruturada e obediente prepara o ambiente ideal para a chegada de uma criatura única, feita não apenas com vida, mas com identidade eterna. Nós, o ser humano. Chegado a este ponto da criação, ouvimos agora a voz de Deus ressoando com majestade. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui tem uma coisa interessante que eu chamo tua atenção. A forma plural do verbo façamos, traduzidos de naaseh no hebraico, indica um conselho celestial. E novamente é a doutrina restaurada que vem em nosso socorro e esclarece esse plural. Trata-se do Pai e do Filho, dois personagens distintos, participando da criação da humanidade. E os deuses aconselharam-se entre si e disseram: desçamos e formemos o homem à nossa imagem, segundo nossa semelhança.
A restauração também nos revela que nós existíamos como inteligências antes da fundação do mundo. Ora, o Senhor mostrara a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de o mundo existir. E mais, somos feitos à imagem literal de Deus, pois Ele é um ser com corpo de carne e ossos glorificado. O Pai tem um corpo de carne e ossos, tão tangível como o do homem, o Filho também. As palavras hebraicas tzelem, que significa imagem, e demut, que significa semelhança, reforçam tanto o aspecto físico quanto espiritual de nossa semelhança com Ele. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. A criação do homem não é simbólica, é literal, é concreta, é gloriosa e está no centro do plano eterno. Esse plano não é individualista, ele é interligado. Por isso, o versículo que nós vamos ler agora nos revela a criação do homem e da mulher como um par sagrado. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. O relato, queridos, neste versículo, ele ensina que tanto o homem quanto a mulher refletem a imagem divina. O gênero masculino e feminino é uma característica eterna e sagrada, como é afirmado pela revelação moderna. O sexo masculino ou feminino é uma característica essencial da identidade e do propósito pré-mortal, mortal e eterno de cada um. Essa criação dual mostra que a plenitude da imagem de Deus se manifesta na união entre homem e mulher. Uma parceria eterna, uma parceria digna e divina. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Esse casamento sagrado é o núcleo da estrutura eterna da família e da exaltação. Imediatamente após sua criação, o casal humano recebe não apenas um corpo, mas uma missão divina. E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a. Este não é apenas um mandamento biológico, é uma responsabilidade eterna. Multiplicar-se em retidão e governar a terra como mordomos. O mandamento de ter filhos é parte essencial do convênio eterno do casamento. A palavra dominar, conforme aparece no versículo 28 do capítulo de Gênesis que estamos estudando, vem do hebraico hadar, que significa liderança justa, não opressiva. Os filhos de Deus não são tiranos sobre a terra, são seus guardiões. Por isso, o conselho e a advertência do Senhor. Porque é conveniente que eu, o Senhor, faça cada homem responsável como mordomo de bênçãos terrenas. Eu, o Senhor, estendi os céus e formei a terra. E é meu propósito suprir a meus santos, pois todas as coisas são minhas. Nosso papel na terra é o de mordomos responsáveis. Deus é o verdadeiro dono de todas as coisas e Ele nos confiou a tarefa de preservar,
cuidar e santificar o mundo natural. Isso significa que devemos gerenciar os recursos da terra com sabedoria, protegendo ela e tratando com a reverência que um dom divino merece. Agir como mordomos fiéis é cumprir um mandato sagrado, honrando o Criador. Seguindo essa lógica de mordomia, Deus agora providencia alimento e sustento para todos os homens, inclusive também para os animais. Eis que vos dei toda a erva que dá semente, servos-á para mantimento. A criação é suficiente. Ela alimenta o corpo e alegra a alma. O Senhor instruiu que os frutos da terra sejam usados com equilíbrio. Sim, todas as coisas que provêm da terra em sua estação são feitas para o benefício e uso do homem, para servir de alimento e para vestuário, para o paladar e o olfato, para fortalecer o corpo e avivar a alma, pois para esse fim foram feitas, para serem usadas com discernimento, não com excesso nem por extorsão. Inclusive, meu irmão, a carne dos animais é permitido o consumo, mas com moderação. A carne de animais e a das aves do ar, eu, o Senhor, indiquei para uso do homem com gratidão. Contudo, devem ser usadas moderadamente. Essa relação equilibrada entre criação e criatura revela que tudo na terra tem propósito espiritual. Encerrando o 6º dia, o Criador contempla o que havia feito e então a Escritura declara: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. A palavra hebraica meod, que traduzimos como muito, aponta para o ápice da criação com o surgimento do homem e da mulher. Tudo está completo. Tudo está em ordem e com propósito, preparando o mundo para a grande prova da mortalidade. Sendo assim, a criação do ser humano não marcou o fim da obra de Deus, mas sim o início do seu relacionamento com aqueles a quem ele mais ama. Com isso, ecoa no universo a declaração do próprio Senhor: Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Ao estudar Gênesis capítulo 1, versículos de 24 e 31, à luz do Evangelho restaurado, vemos mais do que um relato poético ou científico. Vemos o retrato do nosso próprio começo. Somos mais que poeira da terra. Somos muito mais que poeiras das estrelas. Carl Sagan estava errado. Nós somos filhos e filhas espirituais de um Pai Celestial. Fomos criados à sua imagem, chamados à retidão, ao cuidado e à exaltação. Nós aceitamos o plano do Pai. Viemos aqui sabendo que iríamos enfrentar dificuldades, mas também sabíamos que seríamos ensinados pelo Espírito e teríamos a chance de voltar à presença dele. A criação é mais do que um evento cósmico. É o primeiro capítulo de nossa jornada pela eternidade. Chegamos ao final deste episódio, meu irmão. Espero que você tenha gostado. Ou melhor, eu espero que eu tenha te ajudado. Esse é o objetivo.
E eu preciso de você. Preciso que você me ajude, que este episódio, este canal, chegue a mais e mais pessoas. Vamos juntos, de mãos dadas, compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não está inscrito, te inscreve, deixa teu like, compartilha o link deste vídeo nos teus grupos do WhatsApp. Deixa lá, quem vê, se decidir assistir, tudo bem. Não faça essa escolha pelas pessoas. Deixe que eles escolham. Bota o link do vídeo lá e até o próximo vídeo, tá bom? Em nome de Jesus Cristo, amém. Fica com Deus, meu irmão.